Meu nome é Vank, sou trabalhador da Casa Espírita. É uma grande satisfação receber vocês aqui conosco. Estamos virtualmente conversando, mas a mensagem de Jesus, ela atravessa fronteiras, ela não precisa de outra coisa a não ser o nosso pensamento e principalmente as nossas ações, como a gente vai ver hoje, né? Nós iremos trabalhar um tema muito interessante, que é o tema que se encontra no Evangelho, no seu capítulo 18, mais especificamente o item 16, quando fala do reconhecimento do cristão por suas obras, quando fala nós somos chamados, nós somos escolhidos e a gente precisa ter esta consciência. Para dar início às nossas atividades, eu vou fazer a leitura de uma mensagem denominada Chamados e Escolhidos, do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem ainda sem força da fé renovadora, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros a enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas próprias consciências. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, aqui mais uma vez reunido em Teu nome, Pai querido. Estamos buscando o nosso esclarecimento, fortalecer a nossa fé, orar pelos nossos irmãos que passam por situações mais difíceis do que as nossas, entendermos que nada ocorre sem a Tua vontade, nada ocorre sem a Tua autorização. Somos sabedores que precisamos praticar de forma muito intensa a resignação. Em momentos difíceis como estamos atravessando nesse período pandêmico, nós precisamos nos apegar com todas as nossas forças à certeza que não estamos sozinhos. E isso é providencial para que a gente possa fortalecer a nossa fé e não ficarmos alheios aos problemas, mas ao mesmo tempo não sermos vítimas dos mesmos. Jesus, estenda seus braços sobre todos nós, acolha-nos, proteja-nos, oriente-nos. Que os mentores espirituais de nossa casa espírita orientem os nossos trabalhos e que eu tenha a felicidade de ser um instrumento, nada mais do que isso, a transmitir a mensagem que o Evangelho nos traz. Tentar ser objetivo, direto e que, se possível, tocar o coração de todos os irmãos que aqui estão presentes, para que a gente consiga colocar mais um tijolinho nessa edificação chamada evolução moral. Obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Iniciarmos a nossa reflexão de hoje, no capítulo de número 18 do Evangelho, traz para a gente um grande desafio, porque muitas vezes nós somos inertes nessa situação. A gente fica muito à mercê do que está tranquilo, do que está bom, do que está sem ter que mudar alguma coisa, nos preocupamos muito pouco com os outros, e aí a gente não se reconhece como verdadeiros cristãos. E lá no capítulo número 18, item 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o trabalho que a gente vai ter hoje, a nossa reunião, o nosso momento de reflexão, ele é muito direto, é um convite à reflexão muito simples, uma reflexão que vai trazer para a gente um momento que vamos olhar para o nosso interior e verificar se nós estamos fazendo realmente o que a gente tem que fazer.
Que tal fazer uma reflexão e tentar entender que a gente precisava de tão pouco para colocar em prática o que Jesus nos ensinou? Bastava a gente ter em mente que o certo é fazermos o que é verdadeiramente certo. Que a gente tem que conhecer o Evangelho de Jesus e transformar o Evangelho de Jesus no nosso manual de boa conduta, fazermos com aqueles que estão ao nosso redor tudo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Nós temos as nossas leis divinas gravadas na nossa consciência. Que tal a gente deixar essas leis divinas aflorarem e a gente colocar isso em prática? Nós conhecemos uma doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos mostra que nós não temos uma única existência, que nós somos espíritos imortais. Nós nos separamos dos nossos entes queridos temporariamente, provisoriamente. Nunca estaremos distantes se nós ainda temos dentro do nosso coração amorosidade. Se nós guardamos boas lembranças, nós nunca vamos estar sozinhos. Então, a gente precisa colocar em prática isso, lembrar do poder da oração, lembrar da necessidade da amorosidade. Se a gente inserir isso nas nossas vidas, certamente nós vamos sofrer bem menos. Muitas vezes a gente sabe e conhece o conceito de hipocrisia, diz que não pratica, mas consegue muitas vezes cair em suas armadilhas. O que seria hipocrisia? Hipocrisia é a distância do discurso da prática. Então a gente muitas vezes se apresenta como pessoas hipócritas, né? E a gente não pode ser desse jeito. A gente tem que se afastar de enaltecer o ter em detrimento do ser. A gente precisa ser mais. A gente precisa ser mais verdadeiro. A gente tem que ser mais verdadeiro, mais acolhedor, mais amoroso. A gente precisa fazer isso. Eu me entregar às orações e momentos de reflexões são situações extremamente importantes, porém, isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Orar diuturnamente, refletir diuturnamente não é o suficiente. Eu me lembro todas as vezes que abordo esse tema, de Madre Teresa de Calcutá, que dizia: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que apenas rezam. Então não adianta somente refletir e orar. Isso é importante? É fundamental. Mas a gente tem que agir. Nós temos que trabalhar. Ainda temos muitas mazelas morais que trazemos de vidas anteriores e a gente precisa fazer uma análise muito mais profunda. Muitas vezes a gente erra, por exemplo, quando avaliamos as pessoas sem conhecer a sua essência, né? A gente tem o hábito de avaliar. Pior do que o hábito de avaliar, o hábito de julgar. Quer ver um exemplo? Você que acompanha o movimento espírita aqui de Vilhena, que nos conhece, né? Os palestrantes que estão aqui com vocês há muitos anos, eu, Edivaldo, Marley, Marinesa, Márcia, a Joyce, o Mário Vitor. Será que você nos conhece? Será que eu conheço esses que eu acabei de citar? Infelizmente, nós não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Porque para a gente conhecer verdadeiramente, a gente precisaria conviver mais proximamente. E nós não conhecemos os outros verdadeiramente. Muitas vezes nós fazemos avaliações de forma inadequada. Por exemplo, eu estou aqui como um instrumento, né? Eu estou apresentando uma palestra, porém, as palestras não são suficientes para que você possa fazer uma análise da minha pessoa. Para que você possa analisar a minha conduta, você precisa conhecer a minha conduta como pai, como empregado, como patrão, como irmão, como vizinho. Isso é conhecer. E quando a gente coloca isso em prática, mesmo distante de templos religiosos, mesmo distante de uma religião que é necessária, mas mesmo que você não tenha uma, e você age de maneira correta dentro de todas essas esferas, você é um verdadeiro cristão. Muito mais do que alguns que batem no peito e dizem: eu sou um cristão, eu defendo a família. Paralelamente a isso, o discurso da hipocrisia fala mais alto. Defende a família, defende o Cristo, defende a amorosidade, e paralelo a isso, é violento, é truculento, é intolerante, é preconceituoso, é machista. Então, isso é hipocrisia. Não é ser cristão. Isso não é ser cristão. Então, você precisa ver as ações de quem cerca você. E outra coisa, você tem que fazer a sua autoanálise, né? Conhece a ti mesmo. A gente tem que olhar para o nosso interior. O Evangelho, ele alerta muito isso, né? É chegado o momento que a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que trocar ideias, agir como verdadeiros cristãos. Nós estamos passando por um momento tão difícil, um momento de transição tão difícil, tão complexo, que se a gente não agir como verdadeiros cristãos, nós vamos sofrer muito. Muitas pessoas falam em alto e bom som: eu sou cristão, eu sou evangélico. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir os preceitos do Cristo. O que é ser evangélico?
É estudar os evangelhos que nós conhecemos. Então, nós espíritas somos cristãos? Sem dúvida. Somos evangélicos? Certamente. Então, o Pai é único, Jesus é único. E o que é que a gente precisa fazer? Materializar os nossos bons propósitos. Andar dentro do que é correto. Exigir da nossa própria conduta, não dos outros, uma ação correta. Se nós nos encontrarmos nesse patamar, certamente nós seremos verdadeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos, como o Evangelho de Jesus nos fala, são reconhecidos por suas obras, não pelos seus discursos. Através das nossas obras, nós podemos verificar se realmente estamos adequados ou nos adequando àquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. No Evangelho de Jesus tem uma mensagem de Simeão em 1863, em Bordeaux, na França, que ele fala isso, né? Através de uma poesia muito interessante, através da licença poética que ele fez uso, ele traz para nós esse ensinamento, né? Uma lição de grande valor que a gente tira dela, um comparativo com o cristianismo e uma árvore. E ele traz isso eu vou tentar passar isso da melhor maneira possível, que ele fala assim, que uma árvore boa não pode dar maus frutos e que uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, quando a gente fala em boas árvores, a gente está se referindo à árvore da vida, ao cristianismo, mas o verdadeiro cristianismo. A árvore que ele traz para nós, a boa árvore das sombras, das frutas, dos galhos que nos permitem uma série de situações, são as palavras de Jesus. Que fruto que pode ser obtido dessa árvore da vida do cristianismo? Ótimos frutos, sem dúvida. Mas o que aconteceu ao longo desse período? Ao invés de nós aproveitarmos os bons frutos do cristianismo, ao invés de aproveitarmos a sombra que essa árvore nos oferece, porque ela tem ramos muito frondosos, muitas vezes nós, quando eu falo nós, a humanidade, se desvirtuou desse caminho. Felizmente, essa sombra não consegue abrigar todo mundo, né? E não é a quantidade que nós buscamos, é a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas ações. A verdadeira árvore que nos garante esta certeza é a árvore da vida, que é o cristianismo. Através das mensagens de esperança, através das mensagens de fé, o cristianismo, ao longo dos séculos, ele prega muitas virtudes. O que é que acontece? Acontece que esse semear de boas virtudes, de bons frutos, por ignorâncias de alguns dos nossos irmãos, entre eles nós mesmos, deixamos de colhê-los. Às vezes as oportunidades estão na nossa porta e a gente não consegue enxergar. Na verdade, a verdadeira árvore da vida, que é o cristianismo, nunca deixou de ser frondosa. O que aconteceu com o cristianismo ao longo de mais de 2000 anos foram maus jardineiros que cuidaram desta árvore. Alguns jardineiros que tentaram, metaforicamente, a gente vai citar aqui, utilizando-se da poesia de Simeão, maus jardineiros cortaram mal essa árvore, podaram mal essa árvore, mutilaram essa árvore, tornaram essa árvore muitas vezes até estéril. Hoje, essa árvore, que é conhecida como a árvore da vida ou do cristianismo, ela está impedida em algumas situações de produzir bons frutos. Por quê? Porque muitos fizeram uso desta árvore para buscar os seus benefícios próprios, os seus interesses. Nós, que afirmamos sermos verdadeiros cristãos, nós que somos espíritas, devemos cultivar essa árvore da vida o tempo inteiro. E como é que a gente pode fazer isso? Nas reuniões, participando das palestras, ajudando nas atividades sociais que o centro disponibiliza, fazendo os estudos, tudo isso é válido. Mas o mais importante é tentar materializar o Evangelho de Jesus na nossa vida. Como profissionais, como irmãos, como patrões, como empregados, como filhos, como vizinhos. Isso a gente tem que colocar em prática, né? Porque se nós que afirmamos que ser cristão é seguir esse cultivo dessa árvore da vida, se nós fizermos assim, certamente bons frutos nós iremos colher. Se nós formos esse bom jardineiro que a árvore da vida tanto espera por nós vamos cuidar dessa planta com amorosidade, nós vamos fazer com que ela possa ser novamente frondosa, os seus frutos possam ser abundantes. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu há 2000 anos, né? Nos colocamos como seus jardineiros. Esses jardineiros são os verdadeiros cristãos, que serão reconhecidos por suas obras, né? Essa árvore do cristianismo, ela vai poder se estender, a sua sombra vai ser maior, nós poderemos acolher mais. Quando nós falamos em uma sombra maior, nada mais é do que a fraternidade, do que abraçar os nossos irmãos que estão necessitados, né?
Não aquela fraternidade, aquela caridade que se resume a uma cesta básica ou uma roupa que não utilizamos mais, ou qualquer coisa do gênero, mas principalmente fazer com que as pessoas sintam em nós um porto seguro. Se nós passamos a alimentar esta condição, certamente nós iremos ter oportunidade de dividir esses frutos, não ficar amontoando esses frutos num velho depósito, porque eles vão apodrecer. As nossas virtudes não podem ficar guardadas, né? Eu não posso ser caridoso só para mim. Eu não posso ser meigo, afetuoso só com os meus entes queridos. Eu tenho que mostrar serenidade, amorosidade, ternura com todos que chegam até a mim. O pobre, o rico, o feio, o gordo, o magro, qualquer um, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Se não for assim, não vai servir. Não seremos o bom jardineiro. Vamos repetir a lição do mau jardineiro que não cuidou dessa árvore da vida durante muito tempo. Eu trouxe uma citação aqui do Evangelho, que eu acho muito interessante, que fala exatamente sobre isso, que a gente tentou passar para você aqui, que diz assim, ó, muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há caçambadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles, a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurai os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore, partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai. Então, qual é a nossa grande responsabilidade nesse momento? Qual é o nosso grande desafio? Reviver esse cristianismo verdadeiro. Trazer para os dias de hoje essa situação. Buscar quem? O nosso modelo e guia. Quem é que nós vamos nos deparar como referência? Quem é que nós vamos escolher como ponto a ser atingido? Obviamente, nós não iremos fazê-lo, não temos condições morais para isso, mas se Jesus revelou a verdade em amor, nós temos que tentar também. Nós não dizemos o tempo inteiro que acreditamos em Jesus, então vamos agir como ele. Imagina Jesus há 2000 anos naquela sociedade que não tinha espaço para amorosidade. Mas Jesus usou a sua própria vida como um espelho de ensinamento. Aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus vivia, aquilo que Jesus nos mostrava, serve-nos até hoje. Jesus foi esse veículo, né? Colocou-se numa situação adversa, porque era um espírito super desenvolvido, moralmente elevado, o mais elevado espírito que já colocou os pés nesse planeta, e ele teve que se colocar na condição de inferioridade moral de todos os nossos irmãos que nós já sabemos o que fizeram na sua presença ou na sua ausência. Cabe então a cada um de nós passarmos a ser esse multiplicador de Jesus, aquele que acreditou no seu ministério divino e passar adiante. Cabe, portanto, a nós, que nos dizemos espíritas, ou não sendo espíritas, mas acreditando em Jesus e sendo cristãos de verdade, colocar essas lições a serviço de quê? Do aprimoramento da humanidade. A gente não pode achar ruim quando encontramos os ignorantes, os que não têm uma opinião que se coadune com a nossa, que pense como nós. Eles são instrumentos colocados por Deus na nossa vida para a gente aprender. Desenvolver algumas características, ou vamos dizer assim, elevar nossa moralidade, por exemplo, a gente poder treinar a paciência, a tolerância, né? Vamos lembrar o que passou Jesus, né? E ao longo desses séculos, quantos e quantos templos foram erguidos em seu nome, falando de Jesus. Infelizmente, em muitos casos, aconteceu uma desenfreada corrida pelo poder. E a gente observa isso na história, não é especificamente fazendo qualquer alusão ou crítica a qualquer tipo de religião, porque nós nem fazemos apologia e nem tampouco criticamos a religião de quem quer que seja. Mas a história nos mostra que houve uma desenfreada corrida pelo poder. Muitos se afastaram da abnegação, da humildade e correram atrás do poder. Muitos não puderam se acomodar naqueles ensinamentos que trazia o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ficaram fascinados, né? O ouro brilhou muito mais do que o próprio Evangelho. Eles buscavam a posse do ouro, buscavam autoridade na sociedade, ergueram verdadeiros monumentos de intolerância, né? Que quiseram se mostrar como autossuficientes. E a intolerância sempre foi fonte de combustível de guerras, as guerras de conquista.
A gente não via apenas aquelas guerras onde as enfermidades físicas acontecem. Existem as guerras de conquistas no campo dos relacionamentos, né? A lei da guerra de conquista, ela é pautada na insolência, na crueldade, no ódio, na violência, na inveja. Tudo isso num só pacote. Essa lei da guerra, assim como a gente tanto apregou aqui a lei do amor, a lei da guerra vai fazer o quê? Ela vai tentar destruir todos os laços de honra, vai tentar aniquilar a cultura, ela vai tentar enaltecer o crime, ela vai bater palmas para os truculentos e ignorantes. Então, está na cara que essa lei da guerra, que a gente conhece, que ela existe, e a guerra e o mal só existe quando o bem se ausenta, ela semeia ruína. Ela vai trazer para nós, ao invés de brisa, ela vai trazer rajadas de sangue, ela vai trazer marcas de destruição. Tudo podemos vigiar, tudo podemos orar. Quando a gente abre a guarda, estas sensações, elas tomam de conta de nós. Então, onde é que a gente vai entrar nessa situação, Vanks? Buscando ser esse verdadeiro cristão. Quando nós somos chamados à tarefa de restaurar esse mundo e de trazer paz a esse mundo. Não precisamos ser uma autoridade religiosa para fazê-lo. A gente pode começar na nossa própria casa, né? Restaurar a paz da nossa casa, restaurar as situações onde costumeiramente encontramos erros, né? Se a gente entender isso, a gente começa a fazer um bom caminho. Agora, muito cuidado. Quando a gente fala em restaurar a paz, o Evangelho cita, numa mensagem muito interessante, que a gente não pode confundir essa paz com a paz dos pântanos, que aparentemente está tudo bem e que a gente corre muitos erros. E também não pode coincidir, achar que restaurar a paz ou reiniciar é como recomeçar repetindo os mesmos erros. Se a gente fizer isso, a gente vai cair nas mesmas lacunas que nós preenchemos com as nossas mazelas morais. Nós não podemos deixar de estudar, nós não podemos deixar de educar os nossos sentimentos, a gente tem que continuar trabalhando moralmente, trabalhando materialmente, buscando o pão nosso de cada dia, mas principalmente em todas as nossas ações, incluído no trabalho, que é uma lei divina, demonstrar que somos verdadeiros cristãos. Agora, se a gente não fizer isso, a gente se afasta do Cristo. Se a gente se afasta do Cristo, a gente se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de ambos, o que é que vai acontecer? A gente vai se converter no desamor. Em vigilantes, nós vamos submeter-se a um pântano de dores. Em vigilantes, nós vamos nos submeter a uma servidão, às trevas, às cidadelas de sombra, onde não há luz. Então a gente precisa sempre estar trabalhando esse lado. É costume você ouvir aqui nas nossas reuniões, nas nossas palestras, a necessidade que a gente tem de fazer a higiene da nossa própria existência. O Covid nos mostrou que nós precisamos nos reeducar em matéria de higiene. Então a gente está preocupado com a higiene das mãos, dos pés, das roupas, do corpo de uma maneira geral, dos alimentos que a gente consome, da forma que a gente está andando no dia a dia, o tempo inteiro buscando álcool gel e coisa parecida. Mas a gente precisa fazer a nossa higiene mental. Nós precisamos de boas leituras, nós precisamos de boas músicas, precisamos de bons filmes, precisamos de oração. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir manter o nosso cérebro e o nosso coração em sincronia com aquilo que ensinou o Divino Mestre. Independente da nossa religião, nós vamos poder atingir isso. Jesus semeou num solo muito árido, literalmente árido, e era árido mesmo, onde ele estava. Mas essa aridez era a aridez do raciocínio, né? As pessoas ainda viviam numa condição que não tinham dentro dos seus sentimentos essa capacidade de sentir, de fazer parte desse processo de mudança. Quando Jesus chega, tudo se modifica. Quando a luz que Jesus representava chega, a mansidão apresentou-se. Jesus era assim. Jesus era manso, mas não era submetido a qualquer tipo de situação que não aceitasse como correta. Vamos herdar de Jesus essa condição de ser luz, né? Somos o sal da terra, vamos fazer com que a nossa luz brilhe, que tire das trevas aqueles irmãos que porventura estejam numa situação mais difícil que a nossa. Às vezes nós pensamos que o maior problema, quem possui somos nós. Essa semana, eu e os profissionais da nossa escola, que na verdade são meus amigos, meus irmãos, estamos dividindo uma dor imensurável. Nós temos um professor de nome Altair, uma pessoa muito querida, um verdadeiro amigo.
que nos últimos 40 dias teve a perca de 4 entes de sua família, vítimas do Covid. É uma dor imensurável, né? Perdeu o cunhado, perdeu a mãe, perdeu 2 irmãs. Numa situação como essa, resta-nos o quê? Pedir ao Pai resignação, fortaleza e que Ele compreenda que nós somos espíritos imortais. Ai daquele que não acredita que nós somos espíritos imortais, porque ele não vai conseguir administrar uma dor. E nessa hora, o nosso maior papel como verdadeiros cristãos é demonstrarmos que nós estamos dividindo esse fardo com os nossos irmãos. É muito importante isso. Vamos herdar então de Cristo essa condição de esperança operosa, de mostrar aos nossos irmãos, acredita, nós temos a próxima página, não terminou aqui. A nossa vida não é um ponto final, é uma vírgula. Acredita nisso. Vamos imitar o Cristo na sua caridade sem mácula. Vamos tentar fazer com que a nossa vida se espelhe naquilo que Jesus nos ensinou. Se a gente tem o exemplo resoluto de Jesus, não podemos dizer que é difícil ser o verdadeiro cristão. Nós podemos até fazer a opção errada de não sê-lo. Mas a gente tem movimento, a gente tem os exemplos que Jesus nos deu. Agora, não basta ter fé. Não basta ter fé para vencer. A gente precisa ter fé, ser fiel aos nossos compromissos e colocar isso em prática. Não basta somente a oração. A oração tem um poder fantástico, imensurável, mas nós temos que agir. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos manter em nós uma chama acesa o tempo inteiro. Uma chama que não pode ser apagada dentro de nós. Uma chama que é representada por esta luz que Deus espera de nós. Agora, se a gente começar a alimentar dentro de nós uma série de conflitos, e normalmente os conflitos que a gente alimenta são conflitos estéreis, eles não resolvem nada. A gente procura um problema onde não existe, a gente dá ênfase a uma situação que é simples e que poderia ser até deixada de lado. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar entrar numa sintonia, entrar numa busca como eu encontrei no Espiritismo, né? Sem fanatismo, sem tronos, sem exotismo, sem promessas, sem hierarquia. Então, se eu não tiver isso me perturbando fantasiosamente, eu vou viver muito bem. Porque dentro do Espiritismo, o nosso maior fiscal e vigilante somos nós mesmos, né? Nós não temos que bajular ninguém, nós não temos que respeitar as conveniências que são criadas dentro do movimento espírita. O que é que se espera de nós? O Espiritismo não cobra nada de nós, nada. Ele nos apresenta, e aí nós temos o livre-arbítrio. Vai fazer ou não fazer? É assim que a gente tem que agir. Quando nós não temos o lado espiritual dentro de nós, qualquer que seja a religião, católico, evangélico, espírita, qualquer que seja a religião, sem mensagens de amorosidade no nosso coração, eu vou viver com muitas dificuldades. A gente precisa cultuar as bases de amorosidades que foram ensinadas por Jesus. Sem essa chancela de Jesus, nós não teremos vidas renovadas, nós iremos sofrer. Nós não vamos conseguir a tão chamada evolução moral. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Nós precisamos ser instrumentos desse cristianismo que se apresenta. Nós precisamos clarear tudo, se possível, né? Nós não podemos nos perder, porque a nossa vida, ela apresenta vários labirintos, né? Nas mais diversas. Pode prestar atenção. Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós temos o tempo inteiro a prática do livre-arbítrio. O fazer ou não fazer, o dizer sim ou dizer não, o ir ou não ir, o aceitar ou não aceitar. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai perder-se em labirintos. E aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se afastar do que um autor, que eu vi uma palestra dele recentemente, que ele dizia que a gente não podemos ser envolvidos pela perspectiva da miopia mental. Eu sou míope, eu entendi o que ele quis dizer. Quem é míope aqui do grupo vai entender o que ele quis dizer. Nós, míopes, sem os óculos, a gente olha um objeto distante, a gente não consegue discerni-lo. A gente vê um vulto, a gente vê uma mancha. Então, a gente precisa enxergar com os olhos da alma. A gente precisa seguir em frente, sem dúvida. Tem que ser otimista? Tem que ser otimista. Tem que ser destemeroso, tem que ser seguro no que a gente está fazendo, a gente tem que ser leal aos nossos princípios, a gente tem que lembrar que a nossa consciência traz as leis divinas. Quando a gente comete alguma coisa errada, o pior e mais implacável juiz somos nós mesmos. Nós podemos enganar todos, mas nós não conseguimos nos enganar. Por que é que milhões e milhões de pessoas vivem mergulhados em verdadeiros conflitos que não conseguem sair? Por quê? Porque nesse mergulho elas encontraram egoísmo, vaidade,
encontraram o orgulho que já nos acompanha há milênios. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se resguarda, vai buscar a missão de Jesus, vai entender a sua missão, vai entender a sua mensagem, se aproxima mais de Deus. Se nós fizermos isso, certamente nós vamos nos tornar pessoas melhores. Se isso não acontecer, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos entrar num daqueles labirintos, né? E esses labirintos, eles vão nos levar para uma árvore que não nos dá, como cristianismo, frutos saudáveis, uma sombra enorme, acolhimento. Nós vamos encontrar árvores estéreis. Então a gente precisa lembrar novamente de Simeão. Procurai os verdadeiros cristãos conforme suas obras. E essas suas obras, elas não são buscadas nos grandes feitos. Mesmo porque a nossa vida não é marcada de grandes feitos. Pode procurar. Pode procurar. A nossa existência ela é marcada por pequenas conquistas, não são grandes conquistas. Porque as grandes conquistas da nossa mão, às vezes a gente consegue contar com os dedos das mãos, de uma das mãos, né? É um casamento que foi bem, vamos dizer assim, sucedido, é a formatura de um filho, é o nascimento de um filho, de um neto, né? Eu já estou nessa fase aqui de esperar que isso aconteça, né? Eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Eu até tinha pedido para o Mário Vitor me dar a Ana Vitória de presente, mas ele e a Dani não aceitaram a proposta, né? Mas tudo bem, a gente vai continuar tentando. Então, sejamos essa condição de proposta de mudança. Se nós fizermos isso, tendo contato com o que é verdadeiro nas palavras que Jesus nos deixou, e tudo é verdadeiro, aí você poderia me questionar, mas você disse procurar a verdade no que Cristo deixou? Exatamente, porque muitos dos nossos irmãos desvirtuaram o que Jesus nos deixou, buscando satisfazer egos, satisfazer objetivos, buscar alguma etapa nas suas existências de aspecto material. O que a gente precisa fazer é muito simples. As lições de Jesus que estão lá no seu evangelho, elas são muito claras. Não são difíceis de entender. O cristão que não evolui moralmente é uma opção. Não é nada que não seja destinado à mudança. Todos nós podemos mudar para melhor. É certo afirmar isso. Agora, quando eu sou egoísta, quando eu sou orgulhoso, quando eu acho que sou autossuficiente, esta missão fica mais difícil. E aí? Aí, quando eu sou nesta condição, eu começo até a deturpar as mensagens de Cristo. Eu consigo conquistar alguma coisa e eu não sei dizer. Isso não foi eu, foi Deus que fez para mim. Jesus que me ajudou. O egoísta, o orgulhoso, ele vai dizer o seguinte, eu sou capaz, foi eu que fiz tudo. Quando, na verdade, nós não fazemos nada sem a vontade do Pai. Interesses de indivíduos continuam existindo. As religiões, em muitas situações, passaram a servir como instrumento de poder, e esses indivíduos que hoje dominam as crenças religiosas, eles não podem achar que vai terminar tudo bem. Não vai terminar tudo bem. Deixar bem claro, Deus não é vingativo, mas ele é extremamente pedagógico. Aqueles que hoje colocam a fé das pessoas como sendo instrumento para crescimento material, certamente vão ter uma dívida muito grande. E essa dívida ela vai ser paga, mas de uma maneira tal que não exista vingança. Deus não é vingativo, Deus é justo. Então, em grande parte do mundo hoje, o que é que a gente está vendo? Algumas situações onde aqueles canais que aparentemente iriam ligar-nos a Jesus e a Deus, eles não conseguem transformar os homens. A religião não transforma ninguém. A transformação do indivíduo é de foro íntimo, é de dentro para fora. Não existe transformação que vem de fora para dentro. Se eu não for vamos dizer, receptivo a qualquer tipo de colocação, não adianta vir para cima de mim. Muitas vezes Deus nos chama, Jesus nos chama, e nós estamos tão ocupados que a gente não percebe. A gente fecha os olhos, a gente tapa os ouvidos, e Ele sempre está nos chamando. Deus sempre nos chama. Quando? Deus sempre nos chama. Quando a gente passa na rua, tem um mendigo e a gente vira o rosto, a gente está virando o rosto para Deus. Deus sempre nos chama. Quando alguém bate a porta pedindo um prato de comida e a gente diz que não tem, a gente está negando um prato de comida a Deus. Deus nos chama. Quando a gente está lá no semáforo, vem uma pessoa que não está em condições financeiras adequadas, passando muitas necessidades, pede uma moeda, a gente levanta o vidro do carro e não atende. A gente levantou o vidro do carro para Deus. Então, essa nossa cegueira, essa nossa surdez, ela vai ser certamente um entrave nas nossas
condições evolutivas. A gente precisa enxergar naquele irmão que está passando dificuldades a presença do Pai. São desafios, são ensinamentos, são necessidades. Aí você poderia perguntar assim, mas eu já ouvi aqui nas palestras espíritas que as pessoas vêm nessa condição porque tiveram situações que praticaram erros em vidas anteriores e agora eles estão numa condição de aprendizado. Aquilo que eles participaram no passado, então muitas dores que passam numa vida atual são relações diretas com vidas pretéritas. Isso tem fundamento? Certamente que tem. Agora, o fato de um irmão nosso ter cometido erros no passado e agora está resgatando tais débitos, não significa que eu vou fechar os olhos para ele. Eu preciso ajudá-lo. Que cristão sou eu? Jesus não ajudaria? Então, Jesus nunca foi de julgar ninguém. Jesus nunca foi de censurar ninguém. Ele ensinava, ele compreendia e ensinava. E pedia, não peques mais, não erre mais. Então, essa estrada que a gente está andando, ela tem estruturas distintas. A gente pode fazer um alicerce muito sólido, né? Na nossa fé, na nossa caridade, na nossa empatia. Ou a gente pode também fazer um terreno muito, muito difícil de andar, de difícil locomoção, que é pautado no meu orgulho, na minha vaidade, no meu egoísmo, nos meus projetos e propósitos estritamente individuais. Eu não posso agir assim. O livre-arbítrio vai nos acompanhar o tempo inteiro e ele vai nos dar o poder de escolher. E nós somos responsáveis por nossas escolhas. Nós estamos hoje aqui reunidos em plena terça-feira à noite falando do Evangelho de Jesus. Certamente é uma ótima escolha. Nesse exato momento, nós estamos convidando Jesus a pernoitar na nossa casa. A nossa casa se encherá de luz, se encherá de boas energias, não tem a menor dúvida disso. E vamos acabar com essa condição de, muitas vezes, numa atitude errônea de buscar a vitimização. Por que é que você não fez isso? Por que você não ajudou o fulano? Por que é que você não tentou crescer? E aí você começa a colocar a culpa nos outros. Ah, não consegui, eu não fui atrás, eu começo a me eximir das minhas responsabilidades, eu começo a colocar em xeque a bondade e a misericórdia infinita de Deus. Essas estradas, elas são bem definidas. Escolhemos a estrada que a gente quer. Que estrada que a gente quer como espíritos imortais? A estrada da evolução ou a estrada da degradação? Para onde é que a gente quer ir? Forçosamente, a estrada que nos leva pelo caminho evolutivo, ela tem uma portinha mais estreita. Claro que sim. A degradação, ela tem uma porta larga, né? Isso aqui até popularmente se fala, né? O erro é uma porta muito larga. A estrada da degradação é larga, você tem muitos que passam por ali. O pior não é passar. O pior é saber que muitos dos nossos irmãos entram nessa estrada e não querem voltar. Não querem voltar. A perseverança que a gente tem de viver uma vida correta, dentro do que é justo, do que é correto, na prática, na moralidade, na ética, no respeito às diferenças, o que me cite algo mais cristão do que respeitar as diferenças. Não existe. Eu fico imaginando se Jesus estivesse entre nós, talvez fosse taxado até de algum adjetivo de cunho, vamos dizer assim, agressivo, né? Porque Jesus, ele não iria ter nenhum preconceito, ele não iria ter nenhum tipo de crítica, respeitar as nossas opções em qualquer área. Isso é ser cristão. Nessa ocasião que a gente está vivendo de transição planetária, a gente precisa aferir os nossos valores morais. Como é que eu estou atuando? O que é que eu acho de determinado conduta ou posicionamento de alguém? Eu posso até discordar, mas não tenho o direito de querer colocá-lo dentro de uma forma. Eu monto uma forma e quero colocar você dentro dela. Eu não tenho esse direito, sabe por quê? Porque eu não vou querer que ninguém me coloque dentro de suas formas, né? Vamos, portanto, nos esforçar a aprender, a conviver com o diferente, principalmente com quem pensa diferente de nós. Perceba, quem pensa diferente de nós nos faz crescer. Quem pensa exatamente como nós não dá certo. Quer um exemplo? O bom político ou o mau político, quando ele se assessora daqueles que só dizem sim senhor, eles vão bater com a testa na parede. Sabe por quê? Porque a gente precisa ouvir não, a gente precisa ouvir aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Jesus fazia isso. Isso nos serve para elevar a nossa moralidade. Tá? Esse momento, então, de transição planetária que a gente está precisando passar, afere a nossa moral. E aí, quem é você? Eu citei isso na semana passada numa reunião. A pandemia, ela conseguiu eliminar
uma mazela moral chamada hipocrisia. Sabe por quê que ela acabou com a hipocrisia? Porque agora a gente conhece todos aqueles que nos cercam. Aquele sujeito que dizia, eu amo a vida e defende a pena de morte. Eu sou um cristão, mas ele chega ali fora, encontra alguém que tem uma opção sexual diferente da sua e ele resolve bater nele. Então acabou. Acabou. Agora a gente conhece as pessoas. Né? A hipocrisia foi extinta, literalmente. Você conhece as pessoas. Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu não imaginava que o fulano fosse assim. Pois é, essas ações que foram marcadas durante a pandemia provocaram muita desordem, muita desarmonia, porém mostraram para nós o caráter de muitas pessoas que erroneamente nós não conhecíamos. Está lembrado do exemplo que eu dei no começo da palestra? Você me conhece? Você conhece os palestrantes? Não, você não conhece. Você só nos conhece quando você conhecer na prática a minha postura diária. É isso que você precisa conhecer. Você precisa me conhecer como pai. Você precisa me conhecer como profissional. Você precisa me conhecer na relação com as pessoas de uma condição financeira abaixo da minha, na relação com alguém que tem uma condição financeira acima da minha. Você tem que conhecer a minha relação com meus filhos, com a minha esposa, com o marido ou qualquer um que seja. Aí sim você pode dizer que conhece. Tá? É assim que a gente tem que fazer. Se a prática do perdão fosse uma prática fácil, por exemplo, você diz assim, o fulano é muito bom porque ele sabe perdoar. É um grande desafio. Perdão é um grande desafio. E aí, o que é que a gente faz então, Vanks? Já que a gente está falando nesse tema tão legal de aprender a ser o verdadeiro cristão. Existem alguns questionamentos ou perguntas que são de grande valia porque são levantados alguns questionamentos e a gente tenta se encaixar neles. Por exemplo, a prática do perdão. Será que nós estamos perdoando dentro da nossa casa e fora da nossa casa, por exemplo, no trânsito? Será que a gente está fazendo a colocação em prática da caridade desinteressada? Aquela caridade que não fica limitada a dar o pão, a dar uma moeda? Será que a gente está conseguindo falar para as pessoas as verdades que elas precisam ouvir sem ser agressivos? Será que a gente está conseguindo falar a verdade com brandura, com conveniência do que está falando, né? Com consciência de que não está machucando? Será que eu estou me referindo àquelas pessoas que estão precisando de muita ajuda com misericórdia, com gentileza? Será que eu estou sendo sincero ou estou oferecendo uma ajuda que gera humilhação? Muitas vezes o ser sincero se confunde com o ser cruel, né? A sinceridade ela tem que ser sincera, mas ela tem que ser envolvida numa embalagem de amorosidade, porque senão se transforma em crueldade. Vamos fazer então um exame de consciência, como fazia Santo Agostinho, diariamente, ver o que é que a gente tem andado fazendo, né? Vamos procurar os nossos acertos e fazer com que eles se repitam, vamos eliminar os erros que a gente cometeu, né? Se a gente fizer isso, a gente vai perceber que a gente vai se afastar de muitas condutas incoerentes que a gente despercebidamente a gente coloca em prática. Essa incoerência com a doutrina que a gente professa. Ah, eu acredito em Jesus, eu sigo todos os seus mandamentos e ensinamentos. É verdade isso? Não sou eu que vou responder, é você mesmo. Procure verificar. No lugar seu, na sua ação, ou numa ação que você vai se submeter, o que Jesus faria? Tenta fazer isso. Então, sem dúvidas, se colocar diante do problema do outro, se colocar no lugar dele, que a gente chama de empatia, para ver o que ele está passando, é muito importante. Escolher nossas companhias é muito importante, escolher o nosso procedimento é muito importante. Se retratar quando a gente errar é muito importante. Eu busquei lá no livro Obras Póstumas, no capítulo que fala sobre questões e problemas, que tem um espírito lá chamado Clélia, que ela assinala 3 caracteres do homem, que eu achei muito interessante. Ela diz assim, o homem tem 3 caracteres, o do indivíduo, ou seja, do ser em si mesmo, o do membro da família e o do cidadão. Aí a pergunta, como é que você está agindo? Já que o Sebastião está bem aqui no centro da tela, eu vou conversar com ele. Então, Sebastião, é como se alguém chegasse e falasse assim, Sebastião, como é que você está agindo como indivíduo? Como é que você está agindo para com você mesmo? E como membro da tua família, como é que tu está atuando? Como é que está a tua relação com a tua esposa, com os teus pais? E na rua, como cidadão, como é que você está agindo? Se a gente entender isso, a gente vai perceber que existem pessoas que têm as mesmas faces nos 3 caracteres, mas tem alguns que possuem 3 caracteres diferentes. Em casa age de um jeito, como membro da família age de outro jeito, como cidadão age de outro jeito. Então,
Às vezes você vê um aspecto muito virtuoso aqui e um outro aspecto muito imoral. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter muito cuidado de não ficar se escorando nas conveniências sociais. Do tipo, por que é que você fez isso? Ah, porque todo mundo fez. Ah, agora é moda. O que é moda? Ah, agora é moda a gente falar palavrão, a gente xingar, a gente bater. Não, não entra nessa não. Não faça isso. O Evangelho de Jesus explica isso para nós. A gente precisa ser seguidores do Cristo, não por modismo, mas por opção. Existe um livro do Mário Sérgio Cortella, um filósofo, um ótimo filósofo. Existe um programa no YouTube chamado Café Filosófico, né? E às vezes o Cortella participa. Ele escreveu um livro que é Qual é a tua obra? E nesse livro ele pergunta: qual é o legado que você vai deixar após sua morte? Nós aqui como espíritos vamos falar assim: qual é o seu legado após o seu desencarne? Porque nós não morremos. O espírito é imortal. E aí a pergunta é essa: o que é que você vai deixar? E a resposta do Cortella, mesmo não tem cunho religioso, né, no aspecto filosófico, e o espiritismo, ele se pauta na filosofia, ele diz: o nosso maior legado é o sentimento que deixaremos no coração das pessoas. Olha que frase profunda. Eu vou deixar como legado o sentimento que você tem para comigo. Você vai deixar o legado, o sentimento que as pessoas têm para com você. Então, isso lembra muito no Novo Testamento, uma passagem lá, Apocalipse, quando fala que a gente não pode ser morno. Eu acho que todos aqui já ouviram, né? Porque tu não és quente nem frio, eis de vomitar-te. Então, você tem que se definir, né? Você tem que ser ou quente ou frio. E o André Luiz, numa obra chamada Conduta Espírita, lá na mensagem 38, eu dei uma pinçada e ele diz assim: ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descuidar do bem que possa fazer em favor de outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Ah, eu não tenho tempo para fazer. Vai achar. Sem dúvida vai achar. São tantas mensagens que nos mostram na literatura espírita que a gente precisa ser um verdadeiro cristão. No livro O Céu e o Inferno, tem uma passagem que fala sobre morte, o que nos espera, que diz assim, ó: se algo deve ser enfatizado nesse painel portentoso de que nos espera, eu destacaria a manifestação de espíritos que não foram maus, mas também não foram bons. Indiferentes às aquisições espirituais, empenhados em sustentar o próprio bem-estar sem preocupações com os objetivos da existência humana. Espíritos que assim constituem a maior parte da humanidade, colhem no mundo espiritual as consequências de sua displicência e amargas desilusões. Qual é o alerta que esta mensagem nos dá? Que a gente tem que fazer o que é de melhor enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminho. Não pode ser o tal do morno, né? Não pode ser o tal do morno. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, Kardec pergunta à espiritualidade sobre isso, né? Para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, basta que a gente não pratique o mal? Olha que pergunta interessante. Só basta não praticar o mal? E a resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja haja resultado de não ter praticado o bem. Então, a gente tem que fazer essa demanda. A gente precisa verificar o que é que a gente tem para evoluir e tem que estar atento àquilo que a gente não tem. Opa, a escola, eu estou aqui na escola, a sirene não perdoa, ela está tocando aqui. Nós estamos terminando já. Então, existe também uma situação muito importante que é nos conhecermos, né? Para sermos verdadeiros cristãos, a gente precisa também nos conhecer. E aí as perguntas que nós poderíamos fazer para nós mesmos para saber se nós nos conhecemos. Nós estamos sendo indulgentes com os erros dos outros? Nós estamos fazendo um exame de consciência se realmente a gente está fazendo a coisa certa, reconhecer o erro, que o primeiro passo para acertar é reconhecer que errou. Como é que tem sido a qualidade das nossas preces? Como é que a gente tem orado? A gente só tem orado para pedir? Que tal orar em nome dos outros? Quando a gente ora pelos outros, a gente se fortalece muito mais que quando nós oramos para nós mesmos, né? Vamos pedir pelos outros, né? Porque os conhecimentos que a gente tem, que a gente lê, que a gente percebe, é que quando a gente se preocupa com os outros, nós nos fortalecemos muito mais do que quando nos preocupamos com nós mesmos. Vamos sair da teoria, vamos chegar na prática, vamos buscar os conhecimentos que o Evangelho de Jesus nos traz, vamos nos amparar, vamos procurar um porto seguro, quer seja na religião, quer seja na família, quer seja num conjunto de situações. Ler vai muito bem, ler bons livros, isso fortalece muito a nossa espiritualidade.
as oportunidades irão aparecer para que nós possamos mostrar a Deus que nós estamos com Ele. As oportunidades irão surgir para mostrar a Jesus que eu vejo no irmão enfermo, que eu vejo no irmão desfavorecido economicamente, a figura dele. Vamos repensar as nossas boas ações e se nós tivermos cometido alguma ação que não tenha sido boa, que a gente não repita.